Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos começar hoje uma série nova. Nós vamos estudar o livro de Daniel. E nós vamos começar hoje, então, sendo redundante, começando do começo, né? Começando do começo. E a palavra de Deus diz, então, da seguinte forma: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O livro de Daniel é um dos livros mais interessantes que existe na palavra de Deus. Na verdade, vocês vão ouvir eu dizendo essa frase cada vez que eu abro num livro diferente. A grande verdade é que cada livro da Bíblia é um espetáculo. Cada livro da Bíblia é encantador. Eu já li a Bíblia 40 vezes ou 41 vezes. E eu penso em ler mais e mais e mais, pelo menos aí umas 120 vezes. Até morrer eu quero ler a Bíblia. E é interessante que cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu leio um livro, cada vez que eu vou lendo alguma coisa, eu vou ficando mais encantado, porque a palavra de Deus é sempre muito desafiadora. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela aguça o nosso intelecto. A palavra de Deus mexe muito com o nosso coração, com a nossa devoção e com o nosso intelecto também. Aqui esse livro, chamado Livro de Daniel, ele é assim chamado porque nós acreditamos que, de fato, o autor do livro foi o profeta Daniel. Alguns críticos da Bíblia, especialmente aqueles que acreditam na escola preterista de interpretação bíblica, eles acreditam que esse livro foi escrito por volta do 2º século. Eles acreditam, então, numa coisa chamada de vaticínio pós-evento, que eles acreditam que, na verdade, o profeta não teve revelações, que ele não teve uma revelação sobrenatural acerca dos fatos, que ele não teve a capacidade de olhar para o futuro profeticamente. O que eles acreditam, na verdade, é na interpretação completamente racional da palavra de Deus. Então, para explicar tudo de maneira racionalista, é extraído o elemento sobrenatural, e a Bíblia não passa de um livro meramente histórico, falando de coisas que aconteceram no passado. Mas o livro de Daniel, para que eles façam esse tipo de interpretação, então eles começam a dizer assim: Daniel foi um indivíduo que viveu aqui no 2º século. Ele escreve sobre eventos que aconteceram lá no 5º século, no 6º século, mas ele escreve desses eventos como se eles fossem futuros. Ele escreve algumas coisas como se fosse, na verdade, para o futuro, quando na verdade já aconteceram. Essa é uma interpretação falaciosa, fundamentada no método preterista de interpretação bíblico, que não faz justiça, de fato, à palavra de Deus. Por que não? Porque nós cremos na intervenção sobrenatural de Deus na história. Nós acreditamos na revelação, e nós acreditamos que revelação é algo sobrenatural, é algo que Deus deu para o seu profeta, e Deus pode continuar dando, se Ele assim o quiser. O livro de Daniel, irmãos, então, de acordo com a escola historicista de interpretação, eu falei sobre preterista ainda há pouco, e agora eu estou falando sobre a escola historicista de interpretação. E a escola historicista de interpretação, ela vê as coisas de uma forma um pouquinho diferente. E é nessa escola de interpretação profética que nós, adventistas do 7º dia, acreditamos e, de certa forma, fundamentamos a nossa interpretação profética. O que é o historicismo?
A escola historicista de interpretação bíblica acredita que o profeta recebe de Deus as revelações e ele começa então a escrever os eventos que normalmente acontecem desde os seus dias e eles vão até o segundo advento de Jesus. Assim acreditam os historicistas, os intérpretes historicistas. Sendo assim, nós acreditamos que Daniel é um personagem real do 6º século. Nós acreditamos que o rei Joaquim é um personagem histórico do 6º século. E nós acreditamos também que o rei Nabucodonosor foi um personagem real, histórico do 6º século. E sobre esse último, nós temos profundas evidências e grandes evidências da sua existência e da sua realidade. Eu acho que esses dias eu falei aqui sobre o Museu do Pérgamo, em Berlim. E no Museu do Pérgamo, lá em Berlim, existe uma obra de arte ali extraordinária, uma obra arqueológica, né? Um achado arqueológico extraordinário, que é o Portal de Istar. Istar era uma das deusas babilônicas. E a entrada principal da Babilônia, a sua avenida mais larga, ela era precedida por um portal de azulejos, de mosaicos azuis, com leões alados desenhados, e todo esse portal, ele foi encontrado, escavado, e ele está lá no Museu do Pérgamo, em Berlim. É algo extraordinário, é algo maravilhoso. E isso não é uma invenção, é um fato histórico, comprovado pela arqueologia. Nabucodonosor é um personagem real. Agora, queridos, Daniel escreveu seu livro, provavelmente entre o ano 605 e o ano 539, quando ele descreve esses acontecimentos. Talvez um pouquinho antes, 536. Não se sabe ao certo quando foi a data da sua morte, mas provavelmente até o ano 536 a.C. Daniel é um personagem real. E se nós formos então agora, a partir desse momento, fazer uma pergunta, que talvez a pergunta mais importante de agora seria: qual é o tema central do livro de Daniel? Eu diria para vocês que o tema central do livro de Daniel, é a soberania de Deus. A soberania de Deus. A soberania na história, a soberania na criação, a soberania na profecia. Mas a palavra-chave deste livro é a soberania de Deus. Deus reina, Deus manda, Deus é poderoso. Qual a relevância disso? Qual a relevância disso? Para nós entendermos a relevância desse princípio e desse valor da soberania de Deus, irmãos, nós precisamos compreender os eventos que estão nas entrelinhas do capítulo 1, verso 1 e 2. E a palavra de Deus diz aqui, voltando ao verso 1, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Historicamente falando, isso aqui aconteceu no ano 605 a.C. 605. Quando nós lemos os livros de Crônicas, os últimos capítulos do livro de 2 Reis, nós vamos então entender o contexto histórico, o contexto político, e nós vamos compreender, quando nós olhamos para a geografia da Palestina, a geografia de Israel, a gente vai entender que Israel está ali bem no meio, num lugar no qual os israelitas até se consideravam o umbigo do mundo. Estavam bem no centro ali. Ao norte, Síria. Descendo um pouquinho para a direita, a Babilônia, um pouquinho mais embaixo, onde hoje é o território do Iraque. Mas aqui no sul de Israel, o Egito. Bem no norte da África. Separado ali pelo que é conhecido hoje como Canal de Suez. Egito. Israel estava bem no centro das batalhas políticas. Ora vinha o reino do norte, entrava em guerra contra o Egito e passava por dentro de Israel. Ora o Egito se recuperava, lá vinha em batalha contra o reino do norte e passava dentro de Israel. Dominar Israel era estratégico, tanto para uma nação do norte, quanto para uma nação do sul.
Então Israel ficava num gargalo estratégico, mas numa posição extremamente perigosa. Porque ele era alvo o tempo todo. Era alvo o tempo todo. Atualmente ainda dá para ver um pouquinho dessas tensões ali. E isso é, de certa forma, milenar. Agora, queridos, neste momento, o império que estava crescendo era o Império Babilônico, ou Neo-Babilônico. O rei da Babilônia se chamava Nabopolassar. O seu filho e general era Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, sai lá da Babilônia, vem, atravessa ali tudo e cerca Jerusalém. Enquanto ele está cercando Jerusalém, ele recebe a notícia de que o seu pai faleceu. Ele corre então, em vez de ir lá para o norte, para depois descer, ele vai direto por um atalho que era pelo deserto, indo reto, e ele vai direto para a Babilônia pelo caminho mais arriscado, para que ele pudesse então ser entronizado como rei. O seu pai morre. E agora, quando Nabucodonosor retorna, ele já não volta como príncipe regente, ele já não volta como general, ele volta como imperador da Babilônia. E agora Jerusalém está cercada. Sabe quanto tempo? Aproximadamente uns 3 anos. E naquele primeiro momento, no ano 605, Nabucodonosor então leva para a Babilônia o que havia de melhor em Jerusalém. Leva o ouro do templo, leva os vasos do templo, e ele leva o que havia de mais precioso lá em Judá, os jovens da casa real. Ele leva os futuros líderes, ele leva os cientistas, ele leva os eruditos, ele leva os escribas, ele leva a fina flor de Judá para a Babilônia. Agora, queridos, há uma coisa intrigante aqui que a gente precisa se perguntar: por quê? Por que isso aconteceu com Jerusalém? A palavra de Deus diz que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Por que Jerusalém foi cercada? A palavra de Deus diz que Jerusalém se rebelou contra a palavra de Deus. No último capítulo do livro das Crônicas, 2 Crônicas 36, um dos últimos versos, a palavra de Deus diz ali que Deus, começando de madrugada, ele enviava os seus profetas e ele enviou advertências, ele chamava o seu povo e o seu povo não ouvia. Essas palavras do final do 2º livro de Crônicas são muito semelhantes às palavras de Jerusalém séculos depois. Quando Jesus chega diante de Jerusalém e ele começa a chorar copiosamente a ponto de tremer em cima daquele animalzinho no qual ele ia montado. E quando os discípulos olharam Jesus chorando, estremecendo ali, eles ficam perplexos e a pergunta é: por que o Senhor chora de forma tão copiosa? Aí Jesus fala essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. A palavra juntar na Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento, é uma palavra de profundo significado teológico. O ajuntamento de Israel. Deus não se conteve. E no final ele acaba enviando o seu próprio filho na tentativa de juntar esse povo. Mas infelizmente, assim como nos dias de Jesus foi em vão, foi inútil. Não pela iniciativa divina, mas pela atitude pecaminosa humana, assim também foi nos dias de Jeoaquim. Jerusalém se tornou uma cidade rebelde. E eles foram pecando. E a última vez que eu li a Bíblia toda, eu me centralizei numa frase da Bíblia, que é a seguinte: você está vendo o que meu povo está fazendo para me irritar? Essa palavra irritar
aparece várias vezes no Antigo Testamento, especialmente no contexto da contaminação do templo. Vocês estão vendo, e ele fala com o profeta, especialmente com Jeremias, com o profeta Ezequiel, e ele pergunta: filho do homem, tu está vendo o que o povo está fazendo para me irritar? Quando ele fala sobre o rei Manassés, um pouquinho antes desse último rei, ele diz assim: Manassés fez coisas absurdas para me irritar. Para me irritar. E eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês que me ouvem. Deus é infinitamente maravilhoso. Mas cada um de nós tem um tempo de graça. Cada período tem um tempo determinado de graça. E sabe, irmãos, um dia o pecado nos alcança. Um dia as consequências são inevitáveis. O maior engano do ser humano é imaginar que Deus não está vendo. A maior ilusão da humanidade é imaginar que Deus está morto. Tem muita gente acreditando nessa frase de Friedrich Nietzsche, achando que Deus não está no controle. Às vezes nós olhamos para a bagunça social que está ao nosso redor, quando nós olhamos para tanta coisa ruim acontecendo, nós somos às vezes tentados a imaginar que Deus não está no controle. Nós somos tentados a imaginar que Deus não está olhando, que Deus está morto, que Ele não está vendo, que Ele não vai tomar providências. Muito cuidado com esse tipo de pensamento. O verso de hoje revela que o pensamento dos judeus sobre isso foi um tremendo engano. Deus está vivo e ativo na história, irmãos. Não se enganem, não se iludam. Deus ainda está no comando. Então, Jerusalém se tornou uma cidade irritante em termos morais e espirituais. E agora chegou então o momento de dar o troco. Chegou o momento de colher o que plantou. Chegou o momento de receber aquilo que não queria receber, mas que era necessário. Porque se há um ensino que nós precisamos entender no livro de Daniel, irmãos, é a sua soberania, e na soberania de Deus está o juízo. Deus é um Deus que julga. Agora, queridos, há uma outra lição interessante que nós precisamos aprender aqui nesses dois versos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim. Sabe o que significa esse nome? Deus reina. Deus é soberano. Agora, quando nós olhamos para a vida de Jeoaquim, a vida dele, irmãos, não corresponde em nada, em termos práticos, àquilo que era o seu nome. Jeoaquim é um nome teofórico. Os nomes teofóricos são nomes que tinham um elemento divino e um elemento humano. Então, normalmente, esses nomes, eles sempre estavam relembrando a Deus. Os nomes na cultura hebraica eram nomes representativos do caráter, de algum evento relacionado com a história de vida da pessoa. Às vezes, os nomes eram profecias, eram lembranças, eram mensagens. Agora, Jeoaquim, o rei de Judá, é chamado de o Senhor reina. O Senhor é soberano, mas não na vida dele. Este homem foi um dos reis mais ímpios de Judá. Foi um dos mais pecaminosos. Foi um dos mais irritantes moralmente. E normalmente, quando a palavra de Deus foca nos reis, a palavra de Deus tem alguns adjetivos, e normalmente os reis estão caracterizados de um ou do outro grupo. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós lemos lá em Crônicas sobre Jeoaquim, a palavra do Senhor diz assim: Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas qual era o seu nome? O Senhor reina. O Senhor reina. Eu gosto de olhar para Jeoaquim e pensar que ele, na verdade, era uma tremenda de uma mentira. Ele era uma grande mentira. A sua vida não correspondia ao nome com o qual ele era chamado, ao nome que ele carregava, ao registro que ele tinha. Jeoaquim, Jeová reina.
Jeová é soberano. Agora eu quero chamar para vocês a atenção de que cada um de nós que estamos aqui hoje, e talvez de todos os que me ouvem, me veem pela internet, cada um de nós carrega sobre si o nome de Cristo, o nome de cristão. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Eles eram tão parecidos com Jesus, eles estavam tão cheios da palavra de Jesus, eles eram tão poderosos na palavra, tão poderosos no testemunho, eles eram tão diferentes do mundo, eles eram tão diferentes, irmãos. Eles tinham tanta esperança, tanto brilho nos olhos, eles tinham uma fé bonita, uma fé infantil, e eles eram intimoratos, eles eram corajosos, muitos deram a vida pela verdade. E as pessoas, quando olhavam para aqueles homens, diziam assim: eles são cristãos, eles são representantes de Jesus Cristo. Nós carregamos esse nome hoje. Agora, quão pálida está a igreja, não é? Quão destituído de poder é o cristianismo da atualidade. Quão destituído de poder. Às vezes nós ficamos pensando em estratégias, em métodos, nós ficamos pensando em soluções, para que a igreja encha no domingo à noite ou na quarta, para que haja reavivamento, para que haja poder, para que haja mais pessoas na igreja. Às vezes nós pensamos tanto mais em entretenimento do que naquilo que verdadeiramente tem que ser focado. Irmãos, Deus não santifica métodos. Deus santifica homens. E a maior carência da atualidade é de homens consagrados, homens dedicados, homens que não sejam uma contrafação entre aquilo que dizem ser e aquilo que de fato são. Homens que não tenham uma dicotomia entre a titularidade cristã e o testemunho público e secreto. O que as igrejas mais necessitam é disso. Não é de mídia, não é de púlpito, não é de palco. Nós precisamos de poder. Poder para ser aquilo que nos identifica cristãos verdadeiros. Nós desta denominação adventista do sétimo dia, esse é um nome extremamente significativo. A palavra adventista significa aqueles que aguardam a vinda de Jesus. E a pergunta que nós precisamos nos fazer todo santo dia é: nós de fato estamos interessados na vida de Jesus? Nós pensamos na vinda de Jesus? Nós refletimos sobre o céu, como foi pregado ontem? Nós almejamos o lar celestial, nós nos vemos glorificados, nós podemos pensar sobre as cenas celestiais, ou nós estamos tão entretidos com as coisas daqui, que a gente ainda pensa passar mais tempo aqui, para aproveitar aqui, como se aqui fosse o melhor. Faz mais de 20 anos que eu estava na porta da igreja do Monte Castelo, lá em São Luís. E eu ouvi uma das jovens da igreja dizer assim: eu espero que Cristo não volte ainda, porque eu quero casar. E você não tem ideia nem do que é um casamento, nem do que é a volta de Jesus. Se você soubesse o que é um casamento, você pediria que Cristo viesse logo. Casamento exige muito desprendimento, muita humildade, muito joelho no chão. E tem gente que pensa que o casamento é uma diversão assim de automaticamente dar certo, né? Funciona aí no piloto automático. Não, irmãos. Nós precisamos clamar pela vinda de Jesus. E ao mesmo tempo vigiar pelo casamento, né? Porque não é fácil. Nós somos adventistas do sétimo dia. Precisamos, de fato, viver na expectativa da vinda de Jesus. Então, por causa de Joaquim, que era o líder, o povo começou a ir no descalabro para o pecado. E Joaquim nos ensina uma grande lição, que eu falo frequentemente nessa igreja.
Os pecados do mestre são mestres do pecado. Os pecados do mestre são mestres do pecado. Quando o pastor é corrupto, a congregação também será. Quando o rei é corrupto, a nação será corrupta. Quando o presidente é corrupto, o país vai cair em decadência. Esse é um princípio de liderança, irmãos. Os pecados do mestre são mestres do pecado. Por isso chegou o dia do juízo para Jerusalém. Mas eu quero tirar agora o foco um pouquinho de Nabucodonosor, aliás, de Jeoaquim, de Jerusalém, que caíram por causa do seu pecado, e quero falar um pouquinho para vocês sobre Nabucodonosor. A palavra de Deus então diz que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu imagino que aquele tremendo general chegou na frente dos seus exércitos e ele, como um grande estrategista, ele deve ter dito assim: coloquem uma catapulta ali, algumas outras para lá, os arqueiros aqui, a infantaria aqui. Nesse tempo não tinha uma artilharia tão bem definida, mas eles eram tremendos. Coloquem os arietes aqui para a gente arrebentar aquelas portas, fechem as fontes de água, vamos matar esse povo de sede. E ele criou as estratégias e cercaram Jerusalém. Ele era um grande general. E eu imagino que ele ficava frequentemente passando a tropa em revista, dizendo: vamos apertar, até que a cidade caiu. Quando a cidade caiu, ele invadiu Jerusalém, foi no templo, tirou os vasos do templo do Senhor que eram sagrados, roubou muito ouro, pegou tudo aquilo que era sagrado, colocou nos seus cavalos, jumentos e camelos e carroças, transporta para a Babilônia. Agora ele, quando chega em Babilônia, o povo recebe o seu líder vitorioso, né? Todo mundo aplaudindo. E eu imagino que naquele momento Nabucodonosor entra na sua carruagem, talvez na sua biga ali, todo cheio de si, como um poderoso general, e talvez, isso é típico do ser humano, ele olha para si mesmo e diz assim: eu consegui. Eu consegui. Que tremenda vitória. Eu consegui. Ok? Eu consegui. Nabucodonosor era um grande arquiteto. Ele transformou Babilônia numa das 7 maravilhas do mundo antigo, com os seus jardins suspensos. Era um homem extraordinário. Ele casou com uma princesa da Pérsia. O território de Babilônia é um território plano, de planícies, mas na Pérsia tem montanhas. E a esposa de Nabucodonosor veio da Pérsia. E para que ela se sentisse um pouquinho em casa, ele fez jardins suspensos, para que isso simulasse as montanhas da Pérsia, para que aquela mulher se sentisse um pouquinho em casa. Não é? Se eu pudesse, eu traria um pouco de São Luís para cá. Né? A saudade de casa. Nabucodonosor era um tremendo general, teve grandes conquistas. Grandes conquistas. Nabucodonosor era um homem engenhoso, inteligente, era um baita de um diplomata e um grande estadista. E agora então, ele consegue tudo isso, e qual é a tentação? Ele olhar para si mesmo e dizer assim: a minha força, o poder do meu braço, me deram essas vitórias, essas conquistas. E sabe de uma coisa mais interessante? A palavra de Deus, quando diz que ele entrou no santuário, quando ele entrou em Jerusalém, Jerusalém era conhecida no mundo todo como a cidade do grande Deus, Elohim, Criador dos céus e da terra. E os judeus sabiam disso, e eles pregavam isso, e agora eles são derrotados. Jerusalém cai, seu templo cai. E sabe o que isso significava? Que na cabeça do vencedor, o Deus do vencedor era superior. O Deus do vencedor era superior. Imagina agora os judeus então, irmãos, chegando em Babilônia, todo mundo amarrado, Daniel e seus companheiros, e na cabeça deles um pensamento: onde está o nosso Deus, que a gente pensava que era grandioso e todo-poderoso? Já imaginaram a crise de fé
que esse povo estava passando? Não era para passar. Porque, na verdade, o que eles estavam passando já tinha sido predito pelo próprio Deus. Mas, querendo ou não querendo, a pergunta do momento era essa: o Deus de Babilônia é mais poderoso do que o Deus de Judá? E o livro de Daniel foi escrito, irmãos, para responder essa pergunta. O livro de Daniel ele é escrito para responder e mostrar que o Deus de Babilônia e Deus nenhum é mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. E aí, queridos, é que entra a razão do tema que nós escolhemos para hoje, por trás das cortinas. Porque no versículo 2, a despeito do poder de Nabucodonosor, a despeito de Jerusalém ter sido uma fortaleza quase inexpugnável, mas o verso 2 mostra uma coisa crucial que nós precisamos compreender. Diz a palavra de Deus: o Senhor lhe entregou. O Senhor lhe entregou. O Senhor lhe entregou. Entregou nas mãos a Jeoaquim, e entregou a Jerusalém, e entregou as coisas do templo, para que Nabucodonosor levasse. Você percebe? O grande personagem aqui não é Nabucodonosor. O herói da narrativa não é esse homem. Ele pode receber louros e aplausos, mas quando você abre a cortina, ou quando você olha por trás da cortina dos eventos da história, a mão de Deus continua regendo. E quando nós vemos no capítulo 1 de Daniel e no capítulo 2, para fortalecer a soberania de Deus, nós percebemos que um dos verbos que mais aparece aqui é o verbo entregar, é o verbo dar. Capítulo 1, verso 2, foi o Senhor que entregou nas mãos a Jerusalém. Ele entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. No capítulo 1, verso 9, é o Senhor que dá sabedoria e misericórdia para Daniel e para seus companheiros. Todos os favores recebidos em cima dessa terra são concessões divinas. Capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quem dá inteligência? Deus. Deus. Nós podemos ter o nosso esforço, mas nós nunca podemos atribuir as vitórias a nós mesmos, como se elas fossem destituídas da mão condutora de Deus nos eventos da história. Por fim, no capítulo 2, irmãos, versículo 20 em diante, diz a palavra de Deus assim: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o que mais? Dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E Daniel diz então: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel está glorificando a Deus. Porque Daniel, irmãos, apesar de estar exilado na Babilônia, pasmem vocês, ele é o instrumento que Deus usa para dominar a Babilônia. Amém? E Daniel é o instrumento que Deus usa para mostrar para Nabucodonosor que há um Deus maior do que ele, que há um rei maior do que ele. Que os eventos da história não dependem da habilidade humana, que não dependem do poderio humano, não dependem das estratégias humanas. Um dia desses eu assisti o filme Napoleão.
E eu já li algumas coisas sobre Napoleão. Quando Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, lá nos confins da África, do oceano, numa de suas reflexões ele diz assim: Waterloo foi Deus. A última batalha. Ele tinha tudo para ganhar, mas perdeu. Tinha tudo para ganhar, mas perdeu. E ele diz: foi Deus. Há quem diga que naquele momento da batalha, há alguns que dizem que Napoleão teria tirado o chapéu, olhou para o céu e teria dito assim: tu és grande demais para mim. Sabe por quê? Porque Napoleão queria unificar toda a Europa, mas no final, a profecia do capítulo 2 de Daniel, que diz que barro e ferro não se unirão, ela não poderia falhar. Carlos V, Napoleão e Hitler e outros tentaram e não conseguiram. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que todos. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não volta vazia. E o que nós aprendemos hoje? Deus está no controle. Você acredita nisso, sim ou não? Irmãos, os eventos não são aleatórios. Nós precisamos crer na soberania de Deus. Precisamos crer na soberania de Deus. Mas eu quero terminar apenas fazendo uma aplicação aqui ao nome de Joaquim. O nome de Joaquim era um nome que significava Jeová é soberano. Deus reina. Mas não reinou na vida daquele homem. Eu quero desafiar cada um de vocês para que o nome de Jesus, de Cristo, na tua vida e na tua boca não seja uma mentira. Que o teu testemunho não seja uma farsa. Que a fé que nós professamos não seja apenas um distintivo ou um rótulo. Mas eu quero desafiá-los para que verdadeiramente, eu e vocês, sejamos a vivência daquilo que o nosso nome apregoa. Que o nome cristão, que o nome adventista do sétimo dia, possam ser um grande testemunho daquilo que de fato somos e daquilo que de fato cremos. Quantos de vocês querem viver esse desafio na certeza de que Deus é soberano e é o Senhor da nossa vida? Fique em pé onde você está, vamos orar ao Senhor. Vamos ter um louvor para encerrar, mas vamos orar primeiro. Vamos ficar em pé. Deus querido, toma conta de cada um de nós, sustenta-nos na fé e firma-nos na verdade. Que a nossa vida possa ser um testemunho vivo daquilo que cremos, daquilo que pregamos. E que possamos, ó Deus, por experiência e por profissão de fé, declarar que Tu és soberano em nossa vida e nos eventos da história. Não nos deixe, ó Deus, nos iludir nunca, nos enganar, imaginando que o Senhor não esteja vendo, que o Senhor não esteja acompanhando. Nos ajude a entender que o Senhor é soberano sobre tudo. E firma-nos nessa verdade, e que essa verdade nos faça reverentes. Te agradecemos por Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.